Quarta-feira, 30 de janeiro de 2019, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara e pelos canais da Câmara na internet, a página da TV Câmara no Facebook e o canal da Câmara no YouTube, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha, nós estamos chegando no último programa dessa série especial do Participação Popular, toda segunda, quarta e sexta, ao vivo durante o mês de janeiro, já que na sexta-feira ocorre a posse dos novos parlamentares, a legislatura de número 56 da Câmara dos Deputados. Não teremos mais o programa, que voltará a partir da semana que vem a ser exibido na segunda-feira, ao vivo, à 13h. E nesse último programa da série nós temos um tema muito pouco agradável para discutir aqui, que é a tragédia ocorrida em Brumadinho com o rompimento de uma barragem da mineradora Vale, ocorrido na sexta-feira, exatamente durante o Participação Popular. Nós estávamos ao vivo aqui, como eu disse no programa de segunda-feira, nós gostaríamos de discutir já na segunda esse assunto, mas não foi possível, foi muito em cima da hora, foi difícil encontrar as pessoas para falar, mas nós conseguimos para essa quarta-feira, então, para fechar essa série, essa sequência do Participação Popular, os convidados para a discussão desse assunto. Nós temos o deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, que é integrante e um dos requerentes da criação, né, deputado, numa comissão externa da Câmara dos Deputados para acompanhar esse caso de Brumadinho, não é? Isso mesmo. Obrigado, Fabrício. Agradeço o convite para estar aqui no programa, cumprimentando também meu caro colega, deputado Arnaldo Jordi, que nos acompanha. Vai ser apresentado em breve. Professor Dicran, que está aqui ao meu lado. E com muita consternação participo desta conversa, trazendo primeiramente a minha solidariedade a toda a população de Minas Gerais, em especial ao povo de Brumadinho, que foi assolado por o que você chama de tragédia, mas infelizmente eu quero chamar de crime ambiental que aconteceu na última semana, que agora está se consolidando como uma das maiores tragédias do estado de Minas Gerais. Já vamos aprofundar isso mesmo aí, deputado. Obrigado por atender ao nosso convite, por estar com a gente aqui no Participação Popular. Nós temos também o professor Dicran Berberian, da Universidade de Brasília, engenheiro civil, especialista nessa área de patologias do solo, de estrutura, né, professor? Bem-vindo mais uma vez. Muito bem, só espero poder ser útil. Vai ser, pode ter certeza. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente nessa edição do Participação Popular. E nós temos também o deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, que é integrante da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui da Câmara. Deputado, o senhor que já acompanha esse assunto também desde o acidente lá de Mariana, 3 anos atrás, né? Obrigado por estar com a gente no Participação Popular. Obrigado pelo convite da TV Câmara, obrigado, Fabrício. Cumprimentar aqui os nossos telespectadores, desejar um debate muito fértil aqui sobre uma tragédia que não pode ser considerado um acidente, porque eu diria que isso era absolutamente previsível por conta de todas as fragilidades no regramento que estabelece as condicionantes para esse tipo de barragem no Brasil. Cumprimentar o nosso colega aqui, o deputado Nilton Cardoso, o professor Dicran, que é um especialista, um profissional da área e extremamente qualificado para emitir opiniões técnicas sobre o tema. Obrigado. Outras mensagens diretamente do centro de Brasília vão ser trazidas para a gente aqui no estúdio pelo meu amigo e repórter, professor Paulo José Cunha, que está lá no centrão de Brasília, não é isso, Paulo? Exatamente, Fabrício. Estamos aqui no centro de Brasília. Naturalmente, não podia ser de outra forma, o clima entre as pessoas é de muita consternação, muita tristeza com essa tragédia. E eu estou aqui com o Alexandre, que é um colega nosso, um jornalista, que a gente encontrou aqui. Alexandre, o que é que você acha que podia ser feito para que tragédias como essa não se repetissem? Eu acho que essa pergunta já foi feita lá atrás em Mariana. A gente está voltando a fazer agora aqui. Mas vamos ver se alguém nos escuta, né? Bom, em primeiro lugar, aquilo não foi uma tragédia. Aquilo foi um crime, um segundo crime que aconteceu em Minas Gerais. E eu acho que, como está doendo no coração do povo mineiro, as vítimas, pessoas que perderam familiares ali, tem que doer no bolso dessa empresa, né? Então, assim, enquanto pessoas, empresários não forem presos e doer no bolso, eu acho que isso vai se repetir.
Você acha que na raiz de tudo está a impunidade? A impunidade nesse país ela é uma coisa contagiosa em todos os setores. Esse setor já deveria ter avançado muito em tecnologia, inclusive reaproveitando aquele tipo de rejeito, de alguma forma. Será que não tem como reaproveitar aquilo e só... Eu vi uma matéria que eles usaram para a construção civil, mostraram até uma casa que foi construída com aqueles rejeitos. Exatamente, foi acho que a matéria que eu vi. Você transforma aquilo num tijolo, alguma coisa, né? Aquilo não pode ficar ali acumulando eternamente aquilo, né? Esses laudos, eu acho que esses laudos são fajutos, né? São laudos que realmente não previram esse crime, né? Um segundo crime. Agora, para a gente encerrar, Alexandre, nós estamos na TV Câmara, né? Uma das casas do Congresso Nacional. O que você acha que, do ponto de vista legislativo, Câmara, Senado, poderia ser feito justamente para a gente enfrentar esse tipo de problema e evitar que novas tragédias como essa se repitam? Bom, pelo que eu sei, já há várias iniciativas no Congresso Nacional que poderiam também ter evitado esse crime. Então, os deputados, senadores, têm que se debruçar e aprovar uma lei que torne mais rígido esse controle de barragem ou dar um outro destino para esse rejeito. Alexandre, muito obrigado. Obrigado. Fabrício. Obrigado, Paulo José, por ter trazido aí as opiniões do Alexandre, que eu acho que refletem de muitos brasileiros nesse momento. Trouxe questões importantes que a gente já vai debater com os nossos convidados, mas enquanto o espectador que está acompanhando Participação Popular prepara a sua mensagem, estamos contando com você, viu? Eu quero mandar um abração de aniversário nesse dia 30 de janeiro para o Cláudio D'Amato, do Rio de Janeiro, capital, para o nosso colega Fausto Sateles, para a Andressa Ramos, também colega nossa, e o jornalista Rodrigo Ledo. Amanhã, dia 31 de janeiro, aniversário também do Roberto Fernandes, o Bob, colega nosso aqui da TV Câmara, da Elaine Rocha e da jornalista Aline Falco. E no dia 1º de fevereiro, é claro, tem que ficar aqui um abraço também para o Pedro Zwicker, que é filho do diretor do programa, que vai fazer aniversário também, o jovem Pedrinho, né? Parabéns então para todos. Esse dia 30 de janeiro, aniversário de algumas cidades no Brasil, em Tocantins é Almas, em Sergipe, Ilha das Flores, na Paraíba, Jacaraú e em Minas Gerais, Governador Valadares. Se você que está acompanhando o programa mora em alguma dessas cidades, transmita um abração aí de toda a equipe do Participação Popular para os seus vizinhos, seus familiares e espero que estejam com a gente e mandem as suas mensagens nesse programa em que nós vamos debater a tragédia ocorrida em Brumadinho, Minas Gerais, o rompimento da barragem. Pelos números que nós temos aqui, até o começo dessa edição do Participação Popular, havia 84 mortes confirmadas e 276 pessoas permaneciam desaparecidas. Eu vou começar conversando com o professor de Berberian, que é engenheiro civil, especialista, para a gente tirar uma dúvida. Professor de Cram, o último laudo que foi feito, pelo menos a informação que eu tenho é essa, o último laudo sobre a barragem que estourou foi feito em setembro. E, segundo a direção da Vale, indicava que estava tudo bem, que ali não havia problemas, não havia um risco de rompimento iminente. De setembro até janeiro é um período chuvoso, muita chuva aqui no Brasil, normalmente. Pode ocorrer num período como esse alguma coisa que realmente não era previsível antes, algum problema de estrutura que apareça em decorrência talvez do tempo ou de outros motivos? Muito bem. Não houve terremotos, não houve chuvas tão excepcionais, não houve tremores de terra que justificasse uma anomalia para acontecer isso. Portanto, apesar de que eu preciso esclarecer a população de que a área de solos, de terra, de geotecnia, é uma área nova e ainda tem muita coisa para se entender e discutir. Tem muitas variáveis que não são vistas imediatamente. É como um câncer ainda desconhecido. Não é uma tecnologia ainda fechada, definitiva. É muito recente. Nós nascemos em 1925. O concreto e o aço está aí há mais de 1000 anos. Portanto, é possível que mesmo com a competência, o zelo, com a responsabilidade e a vergonha na cara, se possa ter um laudo que tem alguma falha. Mas eu sou patologista, trabalho com problemas de barragens, de estruturas, de pontes e tal.
Eu aprendi desde cedo, já examinei 750 obras por aí, a ver a mensagem que a estrutura diz. Não tem nenhuma sustentação física nem técnica sobre isso, mas toda obra que vai desabar, inclusive barragem, avisa. E eu o tempo todo procurei nas entrevistas, nos relatos e nas notícias e nas matérias, algum desses sinais. E ontem, ou antes de ontem, não me lembro, vi um depoimento bem triste de uma moça que reclamava porque disse que viu rachaduras na barragem. E a barragem pode apresentar, ou seja, os primeiros sintomas que avisam, olha, vou cair, é uma rachadura, um vazamento de água, uma deformação da superfície que diz que as fundações estão deformando. Mas isso aparece com muita antecedência ou pode aparecer 2 dias antes? Como é que é? Não, 2 dias antes não. Ele primeiro mostra essa observação que há uma pequena fissura que começa a merejar água. Desse merejamento volta a ser um pequeno fluxo. E se esse fluxo trouxer água suja, significa dizer que ela está vindo junto com a sujeira da água, a argila que compõe todo o maciço da barragem. A barragem é de terra. Compõe a própria estrutura, né, da barragem. Ela é a própria estrutura. Se tirar a argila, acabou a barragem. Então, a argila é um pó muito fino, tão fino quanto o rejeito ou mais. Então, ela constitui o corpo da barragem, que nesse caso, da barragem chamada montante, ou seja, a barragem que é lançada para dentro da água e do lago, ela não tem compactação e o solo é um solo ruim. Essa argila não é boa para fazer barragem. Não é tão firme, né? Ela não recebe bem uma compactação para ficar dura e impermeável. Portanto, depois de um certo tempo, isso pode erudir por dentro, como se fosse um câncer que tomasse todo o seu corpo internamente. Aí a barragem vem embora. Então, faltou uma fiscalização severa, diária e competente, porque se existia essa trinca, se havia esse gotejamento, esse merejamento de água, já era o primeiro sintoma de que ela estava pedindo socorro. Socorro, vou desabar, socorro. Entendeu? Não foi visto isso. Agora também pode ter aparecido depois que foi feito esse laudo em setembro, né? Também ela poderia ter surgido nesse período. Eu não acredito que um laudo tenha passado uma situação dessa, ou seja, uma trinca, despercebido. Porque quem faz o laudo, apesar de que às vezes não é um grande técnico, ou é um técnico que tem muita escola, muitos títulos de doutores e tal, mas não tem experiência, não sentem, não fareja o problema. É possível que não. É possível que já existia. Agora, conversando com o deputado anteriormente num outro programa, eu fiquei muito triste porque ele me disse que esses laudos podem sofrer manipulação financeira, pressão de todos os tipos. E é comum, às vezes, em grandes empreiteiras, você já ter o fiscal dentro da sua folha de pagamento para liberar coisa que não foi feita ou foi mal feita. Isso aí é... Se isso aconteceu, tirando a parte técnica do solo, que é complexa mesmo, é um crime que a pessoa tem que ser processada como criminoso. Dificilmente uma pessoa só, né? Várias. Agora, passando para um outro ponto, Dicran, que foi também falado pelo Alexandre ali com o Paulo José Cunha, ele tocou na questão assim, se houvesse ações do Congresso Nacional que estavam previstas de ocorrer, né, que era para ter ocorrido, se elas tivessem andado, talvez essa tragédia tivesse sido evitada. E o deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, deu uma entrevista, inclusive, para o canal da Globo News, para a Rede Globo de televisão. Eu vi uma entrevista em que o senhor foi bastante direto ao ponto, deputado, nessa questão assim de por que as coisas não andaram por aqui. O senhor poderia falar disso um pouquinho? Olha, eu estou de pleno acordo com o que o Alexandre falou. Dá um abraço aí ao Paulo, nosso repórter. Mas o Alexandre foi muito preciso. Primeiro, isso não foi um acidente e muito menos apenas uma tragédia. Claro que houve a tragédia, mas é uma tragédia criminosa. Já tem gente presa, ela era prevista. No mínimo previsível. Nós tivemos Mariana há 3 anos atrás. Mariana matou 19 pessoas, 12 toneladas de peixes mortos, toda uma área de um ecossistema, agricultura, etc. e tal, toda a contaminação de bacias hidrográficas, os efeitos são de médio e longo prazo. De lá para cá, a Samarco não pagou 1 centavo das multas, das indenizações morais, dos danos, de nada. Nada. 1 centavo. Né?
De lá para cá, o Congresso, por exemplo, nós fizemos uma comissão externa, estivemos lá, resolvemos o prefeito aqui, fizemos 5 audiências públicas nas diversas comissões, produzimos aqui 5 projetos de lei, todos eles com foco aqui e acolá, mas tentando melhorar o regramento, porque o regramento é falho. O senhor foi autor de um desses projetos? Eu fui autor de um deles. O que dizia esse projeto? O meu projeto cria um plano de ação de emergência para a responsabilização dessas empresas para efeito. Olha só, nem em Mariana e nem em Barradinho houve o toque da sirene. Fazer uma sirene tocar não precisa de engenheiro, não precisa de, eu até fui ofensivo ainda agora no outro programa. Não precisa, um eletricista monta um sistema de sirene que possa, no primeiro ato imprevisto, acionar para que as pessoas possam... Rompe o fio, dispara a sirene, depoimento, né? Que as pessoas deram, uma mãe que salvou a filha, e toda vez que ela fala nisso, eu já vi umas 3 entrevistas dessa moça, ela desaba. Porque ela disse, eu não sei, foi a mão de Deus. Foi uma fração de segundo, eu ouvi um barulho e peguei a minha filha e consegui chegar numa área alta. Quer dizer, nós estamos falando de uma coisa absolutamente primária. Isto não aconteceu. Não é? Agora, Esses 5 projetos que foram feitos, e mais 2 no Senado, não andaram por quê? Por conta do lobby das grandes empresas nesta casa. Isto não é de agora, lobby, financiamento de campanha. É só pegar, em 2014, a Vale do Rio Doce financiou 79 milhões na campanha de 2014. Era previsto, era legal, era possível, era do regramento. Isso agora não pode... de todos os casos. Claro, de todos os casos. Então é só ver, por exemplo, a quantidade de deputados desta casa que foram financiados pela Vale. Eu não entendo, e fui um dos que defendi aqui o fim do financiamento privado, de empresa, porque eu não entendo qual é o interesse de uma empresa, pessoa jurídica, financiar a campanha de um candidato. Sem retorno previsto. Qual é o interesse? Na minha cabeça, pode ser que eu esteja errado, só tem um interesse. Tornar aquele mandato dócil aos seus interesses da empresa. Claro. Se for um cidadão, o diretor da empresa, tem um amigo, quer ajudar, eu acho legítimo. Agora, o que acontece com essas empresas, e nós vimos aqui, por exemplo, o Código Mineral tramitar quase uma década nesta casa. E não foi aprovado? Em parte. Foi fatiado e depois porque houve um decreto do governo Temer, né, em julho do ano passado, que alterou alguns pontos. O Código Mineral, que era um conjunto, de normas que pegava a questão do CEFEM, pegava a questão do regramento, inclusive das empresas, pegava uma série de aspectos. Passou 10 anos. Eu sei porque eu sou amigo da coordenadora do grupo técnico, ainda no governo Lula, que elaborou no Ministério das Minas e Energias esse plano. Foi depois para o governo, ficou interditado lá, depois veio para cá e ficou. Nós fizemos uma série de articulações, mas finalmente não conseguimos aprovar. Por conta de quê? Só para dar um exemplo, o que este plano, no caso do CEFEM, previa? O royalty das mineradoras sair de 2% para 4% sobre a produção bruta e não líquida. Isso mais do que dobrava a contribuição dessas empresas. Eu pergunto, um deputado que recebeu financiamento de uma empresa dessa vai votar a favor de um projeto desse, que é interesse da sociedade, que é interesse dos usuários, que é interesse dos municípios, que é interesse dos estados, mas não é interessante para uma empresa que vai mais do que dobrar o pagamento de royalties por conta da exploração de minério de ferro. Nós estamos falando, para encerrar, nós estamos falando de grandes empresas. Nós não estamos falando de uma empresa que tem dificuldades. Nós estamos falando da Vale do Rio Doce, que em 2018 teve um faturamento de mais de 10 bilhões de reais. Nós estamos falando da Hidro, lá no meu estado do Pará, em Barcarena, que também teve acidentes em 2016 e 2017. Foi criada uma comissão externa para acompanhar esse caso da barragem também, e uma né? CPI aqui também. Mas a Hidro, por exemplo, é uma multinacional, com inclusive recursos do governo norueguês, que é um governo bem conceituado nessa questão do meio ambiente. Né? Deu até um pito no presidente Temer nesses congressos internacionais, mas essa empresa faz aqui o que ela não faz lá. A Hidro tem um faturamento de 5 bilhões de dólares por ano. Portanto, são empresas que teriam condições de fazer mecanismos de barragem alternativos a esta de montante de... outras tecnologias ali, né? Outras tecnologias
que são um pouco mais caras, mas preservam melhor o meio ambiente e, mais importante, o bem jurídico maior que a vida humana. Nós temos aí certamente mais de 200 mortes, certamente vão acontecer nessa tragédia de Brumadinho. Infelizmente, né? É muito grande o número de desaparecidos. Tem muita pergunta já chegando para a gente aqui pelo Facebook. Houve um comentário aqui da Regina Costa, do Rio Grande do Sul. Ela não disse a cidade dela, né? Ela disse que tem que haver uma grande punição para a Vale. E a Maria Mendes, daqui de Brasília, diz: eu gostaria de saber quais seriam as soluções cabíveis para essa tragédia, como proteger a população do descaso do mercado. Ela botou o mercado entre aspas. Sobre essas medidas aí, eu acho que seria uma boa a gente conversar com o deputado Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, que já é integrante de uma comissão criada na segunda-feira, né, deputado? Me corrija se eu estiver errado. Correto. Ainda na segunda-feira foi criada com o requerimento do senhor e do outro deputado, que é o Zé Silva, né? Zé Silva, que é o coordenador da comissão, para acompanhar o desenrolar desse caso de Brumadinho. E o que o senhor acha que vai sair dessa comissão, deputado? Qual é a expectativa dos deputados? O que vai ser feito? Quais devem ser os primeiros atos dessa comissão externa? Bom, especificamente em relação à comissão externa, nós precisamos ter muita atenção para não deixar acontecer e repetir o que aconteceu na comissão criada para tratar de Mariana, do crime da Samarco. De lá para cá, me parece, sentimento, porque participei e vi, talvez assim, uma leniência por parte daquela comissão à época, de deixar que as coisas acontecessem e nenhuma medida foi tomada. Nenhuma responsabilidade foi imputada, nenhuma proposta relevante aconteceu. E agora, o que parece que ter sido um jogo de cartas marcadas não vai acontecer dessa vez, porque estaremos lá presentes para garantir que essa comissão tenha poder para fiscalizar, tenha condições de identificar a situação da cidade de Brumadinho e o impacto em toda a região. Já está sendo falado até a criação de uma CPI aqui, né? É indiscutível, indispensável uma CPI nesse caso, pois nós estamos tratando aqui de uma situação de uma empresa que é uma ex-estatal, que foi privatizada há cerca de 18, 19 anos atrás, por um valor que hoje pode até ter sido um valor significativo naquela época, quando ela foi privatizada, mas hoje é um valor que é ínfimo ou talvez não represente o faturamento de um mês dela. O valor da privatização. E o valor não era significativo, já era baixo. Já era barato. Engraçado, chegou um comentário sobre isso aqui da Lúcia Carvalho, do Rio de Janeiro, pelo Facebook. Ela falou: desestatização. A Vale sempre foi do povo brasileiro. Sempre foi. É como a Petrobras. Mas ela foi privatizada porque, naquela época, não se tinha noção do que poderia se tornar, o que se tornaria o mercado de minério de ferro. Mas o fato é que a empresa cresceu, recebeu grandes investimentos, vultosos, claro, mérito do trabalho de quem privatizou a empresa, mas, de lá para cá, o impacto ambiental e social dela tem sido extremamente negativo. Isso aí vai ser atacado agora pela comissão. Os nossos estados aqui, Minas Gerais e o Pará, do ilustre deputado Arnaldo Jordi, são os dois estados que mais produzem minério em relação a todo o mundo. Talvez concentre-se uma das maiores jazidas do planeta. Mas nós estamos exportando puramente matéria-prima. Commodity, né? Commodity sem valor relevante, sem adicionar valor, alto, sem né? trazer nada para a sociedade de volta, de uma empresa que era pública, que é uma empresa que era do povo brasileiro. Então as medidas são imediatas, essa comissão vai propor isso certamente. A minha opinião, a minha avaliação é que nós precisamos, nesse momento, tratar de uma legislação que essa casa tem que aprovar, de proibir que as barragens sejam construídas e promover o descomissionamento de todas as barragens do Brasil de rejeitos, de todos os minerais. Tem gente preocupada em todo o país, né? Inclusive lá em Minas Gerais, eu vi o pessoal de Paracatu está bastante preocupado com a barragem. Paracatu tem uma barragem enorme, Congonhas tem uma barragem que hoje, deputado Arnaldo, se essa barragem, professor de romper, são 5.000 pessoas que serão desalojadas, não, que poderão morrer. Né? Soterradas. Que poderão ser soterradas porque estão imediatamente abaixo dessa barragem. Então, o descomissionamento de todas as barragens de rejeitos no Brasil tem que ser uma lei que nós temos que aprovar nessa casa e proibir, claro, que novas barragens sejam construídas.
A tecnologia está aí para isso. Nós temos filtros prensa, temos sistemas de limpeza a seco, do tratamento a seco do minério. E o processo, a tecnologia vem para esse fim, para trazer soluções adequadas ao meio ambiente e, claro, à sociedade. Olha só, vamos dar um andamento aqui agora para a questão judicial, né, que envolve essa questão, porque muito se fala do caso de Mariana como uma referência de que não houve medidas concretas, realmente uma cobrança forte, para evitar que uma tragédia como aquela viesse a se repetir, o que acabou ocorrendo em Brumadinho. Os recursos judiciais, segundo uma notícia do Correio Brasiliense, os recursos judiciais podem permitir que a Samarco, que é da Vale também, mesmo se for derrotada, só comece a pagar alguma coisa pelo desastre Mariana em 2035. Em outubro de 2018, a Samarco fechou um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais sobre o acidente, e até esse mês de janeiro ela teria que fazer propostas de indenização para os moradores atingidos só no município de Mariana, pouco mais de 3 mil pessoas, né? E esses cidadãos de Mariana teriam até 3 anos para negociar essa proposta, aceitar, rejeitar, tentar aumentar um pouquinho. E a Samarco anunciou em janeiro que iria descontar das indenizações o que já foi pago a título de ajuda emergencial para as vítimas. E vamos trazer para essa discussão o Paulo Afonso Leme Machado, que está com a gente pelo Skype, está lá em São Paulo, é advogado, ex-promotor, professor da Universidade Metodista de São Paulo, mestre, ele está em Piracicaba, perdão, mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Estrasburgo, na França, doutorado em Direito pela PUC de São Paulo e laureado com um bocado de prêmios e menções honrosas aí, né, Paulo? Bem-vindo ao Participação Popular, obrigado por nos atender. Está ouvindo bem a gente? É um prazer enorme, é uma honra, uma responsabilidade falar com você. Professor Paulo Afonso, a gente tem uma questão que chegou aqui da Cleide Barbacena, de Minas Gerais. Ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp, que eu acho que resume o que eu teria para perguntar para o senhor. Ela disse, houve 3 anos desde a tragédia de Mariana. Por que não se tomaram providências preventivas? Não houve cobranças por parte das autoridades? Nós temos dois lados a atacar bem, como seus deputados já falaram, o professor também da Universidade de Brasília já tocou, é a prevenção de um lado e a reparação do outro. A prevenção é fundamental na questão ambiental e no respeito aos direitos humanos, principalmente o direito à vida. A questão é, no caso, as vistorias e o licenciamento. Eu gostaria de enfrentar, já trabalho há mais de 40 anos com direito ambiental, e fui coordenador na elaboração da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, que se colocou que o licenciamento da maneira que seja feito por órgãos públicos independentes. Isso é muito importante falar, porque, vejam, o COPUM, que é o Comitê de Política Ambiental de Minas Gerais, tem tido decisões em que não há unanimidade. Há votos que, felizmente, são contrários ao licenciamento, que ocorreu na questão recente da renovação desse licenciamento da barragem do Feijão, aí em Brumadinho. Então, o grande problema, nós temos dois órgãos públicos que deveriam funcionar. Não só o órgão estadual, mas a recém-criada Agência de Mineral Nacional. Agência Nacional de Mineração, que, pela informação que a gente tem do Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, professor, tem 35 fiscais para o país inteiro. Mas mesmo que tenha 35, ela sendo obrigada a ir, porque ainda revi hoje a lei, mesmo que não tenha até dinheiro nessa agência, quem tem que pagar a condução, os gastos dessa perícia é o vistoriado, a empresa. Então, o que nós não podemos deixar é na mão só de um órgão do Estado. Agora, há um fato que os senhores deputados poderão dizer também, um carinho grande, eu sou paulista, mas meu bisavô era juiz de direito em Minas, tenho um carinho muito grande por Minas Gerais. O caso é o seguinte, que
se fala muito os municípios, os estados, têm interesse econômico que as empresas de mineração funcionem e não tenham nenhuma sanção. Esse é um embate muito duro, quer dizer, é tirar a liberdade de vida das pessoas. Aquela mensagem, não é poesia, não, que Tiradentes lançou, liberdade ainda que tardia, precisa hoje ser posta em prática. Então, a prevenção é fundamental, porque ontem o presidente da Vale dizia, nós logo vamos pedir ao órgão, falei com o governador do estado de Minas e vamos falar com o órgão ambiental de Minas. Mas não basta só a interferência de Minas, é preciso que o governo federal assuma a sua responsabilidade. Professor, eu tenho que dizer, tive a honra de ser por 30 anos do Ministério Público do Estado de São Paulo, processei grandes indústrias, inclusive aqui na cidade de Piracicaba, a primeira ação civil pública em 1985. Então, eu acho o seguinte, o Ministério Público tem que exigir que essas vistorias sejam feitas. Como disse o professor Gerberian, que é preciso uma vistoria permanente. Então, essa vistoria que foi levantada é de 26 de setembro. Uma barragem desse tipo tem que ter uma vistoria diária. É isso que essas pessoas que agora estão lá devem estar prestando esclarecimentos ao Ministério Público e à Polícia Civil, têm que provar o que fizeram como especialistas. Professor Paulo, mas eu tenho uma pergunta que eu queria fazer, aproveitando o seu farto conhecimento em direito, a sua experiência no próprio Ministério Público, e chamar a atenção para uma notícia de ontem, que foi divulgada, né, nessa terça-feira, de que nos Estados Unidos foram abertas ações públicas contra a Vale do Rio Doce, com indiciamento, vamos dizer assim, lá, eu não sei qual é o termo que eles usam no direito americano, mas foram nominalmente citados ali o presidente da Vale, Fábio Schwartzman, o diretor financeiro. Aqui no Brasil, o que a gente viu foi uma atuação que indiciou 2 engenheiros terceirizados da empresa que fazia a fiscalização ali na Vale. Há uma sensação de impunidade, ainda mais levando-se em conta o caso de Mariana, que até hoje, como disse o deputado Arnaldo Jordi, não andou, parece que não se pagou nada. E nesse caso, eu queria perguntar para o senhor, com essa experiência no direito que o senhor tem, será que a ação do Judiciário e do Ministério Público brasileiro também não tinha que ser analisada, fiscalizada sobre o que aconteceu em Mariana e o que deixou de acontecer em termos de punição? Muito bem. Eu acho que o senhor colocou a questão muito bem. Tudo o que faz o Ministério Público e o Poder Judiciário não são secretos. O Ministério Público e o Poder Judiciário ganham do povo. Deve haver também o princípio da transparência e até há no Código na Constituição e no Código de Processo Civil o dever de publicidade. Eu trabalho muito com transparência. Minha tese de doutorado foi sobre direito à informação e o meio ambiente. Quer dizer, não é possível haver realmente uma aplicação da lei ocultada, no sigilo, no segredo. Quer dizer, então é por isso que deve saber como agiram não estou pondo em dúvida ninguém, mas eu acho que quem deve não teme. Então, saber por que foram feitos, como foram feitos. O senhor mesmo, nosso Fabrício Rocha, citou que houve um acordo do Ministério Público com a Samarco ou com a Vale. É importante que esse acordo tenha sido publicizado, acompanhado pelos segmentos civis, da sociedade civil e das organizações ambientais. Então, esse lado, há 2 lados, prevenção e reparação. A reparação é muito mais fácil. Por quê? Porque nós temos na questão ambiental e opera aí também a responsabilidade civil objetiva, ou seja, não é preciso provar imprudência, negligência, imperícia, nem dolo direto e nem dolo indireto, ou dolo eventual. Não, na questão de pagar, não é favor e tem que levar. Mas pode até ir à falência. Se tiver que ir à falência, é melhor parar do que continuar matando. Agora, o problema da prevenção já não ocorreu e agora também tem a responsabilidade penal. Agora, responsabilidade penal
Não é o mesmo sistema de responsabilidade na responsabilidade civil. Na responsabilidade penal, quem tem que provar é o Ministério Público. Isso é uma responsabilidade subjetiva. Então, por isso que estão sendo recolhidas provas. Eu vi ontem algum repórter falando na televisão, estranhando que pudesse ser levados esses engenheiros para depor. Isso não quer dizer nada, não é nenhuma ofensa a direitos humanos, porque, evidentemente, eles não estão sendo torturados e não estão sendo violentados, estão simplesmente, devem estar sendo isso, é o que eu pressuponho, e é de se verificar, para advogados que possam acompanhá-los, e que se dá nos dados e comparando essas visitas, o que fez nesse laudo de 26 de setembro, como foram feitas as inspeções. Agora, para terminar e encerrar, eu no meu modesto livro, que já está na 20ª edição e tem 1.400 páginas, na página 635, eu cito, para não dizer que inventei agora, não há tempo que eu falo isso, que esta lei, a lei da segurança de barragens, tem um grave defeito, porque ela, no seu artigo 17, inciso 8º e 9º, ela dá chance de que a última palavra na inspeção é o automonitoramento, é a própria indústria que informa o poder público como é que está o estado das barragens. Isso tem que ser modificado, isso é um absurdo, é uma aberração, porque ninguém vai se autoacusar, autocondenar. Professor, é capaz de fiscalizar. Professor Paulo, isso que o senhor falou já causou uma reação imediata no Eu estúdio gostaria aqui. de completar para ele. As comissões devem ser custeadas pelo proprietário da obra, mas tem que ser fiscalizada. Isso é lei. O senhor não pode contratar uma empresa para fiscalizar o trabalho que você mesmo faz e você também fiscalizar isso. Então, eu acho que a função do governo é ter um agente ou dois dentro dessa comissão para fiscalizar o que a comissão faz. Porque judicialmente ela não tem fé pública, porque eu não posso realmente, eu mesmo, fazer um laudo a meu respeito sem uma supervisão, principalmente quando isso acarreta em mortes. E não se pode deixar que se tornem funcionários na folha de pagamento, como disse o deputado Jordi ali, das empresas, né, também. Ninguém vai produzir provas para si mesmo. É Si claro, mesmo, foi o que o si professor... mesmo. Exatamente, como o professor Paulo falou. Vamos só dar um tempinho aqui, porque o Paulo José chamou a gente lá do centro de Brasília. Paulo, diga lá. Fabrício, eu estou aqui com o Ali Abdon, ele é advogado da mesma turma do ex-ministro Joaquim Barbosa, do Supremo. Se formaram juntos aqui na UNB. E ele está aqui com a filhinha dele, a Yasmin. Vocês estão acompanhando naturalmente tudo, você é de Juazeiro, lá no Ceará, né? Vocês estão acompanhando toda essa tragédia, toda essa comoção pela televisão. Agora, você estava me dizendo que não acha que a culpa, se é que a gente pode pensar em culpa, é só do governo. De quem seria a responsabilidade? Não usar a palavra culpa ainda não. A responsabilidade. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Paulo. Bom dia, porque eu estou no horário ainda, né, lá do Nordeste. Olha, Paulo, simplificando, eu vejo que a empresa, a Vale, aliás, de um modo geral, no caso a Vale, além da condição financeira, ela tem a obrigação e o dever de implementar uma fiscalização própria. Claro que ajudado pelo governo. O governo não pode afrouxar, tem que apertar. Então essa é a minha opinião, que a Vale tem uma culpa, a culpa não é formada ainda, mas tem uma culpa, né? De não ter tomado as providências que deveriam ter. E o governo, naturalmente, eu acho que o licenciamento ambiental deve ser pelo governo de Minas Gerais, imagino. O governo tem a obrigação de não afrouxar a fiscalização, ser mais dura na concessão dos alvarás. E num caso desse, ter até o poder de caçar o alvará de funcionamento da empresa mesmo, que a empresa seja uma empresa poderosíssima, como você estava me dizendo, como é o caso da Vale. Perfeitamente, Paulo, você foi no ponto certo. Não é por ser poderosa, nós precisamos mudar esse conceito. O que vale mais, vale menos. O que pode mais, pode menos. Então a lei tem que ser endurecida, para que não aconteçam outras tragédias. E Minas Gerais é passível disso, a gente sabe disso. Obrigado, Abdon. Fabrício. Valeu, Paulo José, obrigado. Agradeço aí ao Abdon, né? Eu acho que é Abdon, o nome dele, a parte que eu entendi do nome
Era Abdon, é isso mesmo? E, bom, ele falou mais ou menos a mesma coisa que a gente estava vendo aqui, né? Estava discutindo exatamente a empresa se fiscalizar, mas ter uma auditoria, esse supervisão. É um exemplo, nós estávamos comentando, evidente do lobby das empresas na elaboração da lei. Como é que se coloca na lei de que a empresa faz o monitoramento e ela mesma valida o seu monitoramento, ou terceirizado, ou de modo próprio, quer dizer, sem que o ente público, que é que faz a concessão do direito de exploração mineral para uma empresa, isso é uma concessão pública. O minério de ferro ou qualquer outro tipo de minério é um bem natural de domínio da sociedade, do Estado, representado pelo Estado, e faz uma concessão para uma exploração. Como é que a empresa se autocontrola? Mas então, isso isto é evidência do lobby, é a raposa tomando conta do galinheiro, deputado, como se diz. Mas isso aí não é condizente com o raciocínio até que está crescendo, vamos dizer assim, está num momento de alta no país, com o princípio do livre mercado, o mercado se autorregular, o Estado ser um agente que só atrapalha. Não é isso aí, não tem a ver com... Mas isso é diferente, não se trata de autorregulação para o funcionamento. Se trata de algo que é colocar vidas em risco. Correto. É completamente diferente, não é não intervenção. Aí, desculpa. Mas quais são os parâmetros estabelecidos para que aquela atividade econômica possa ser exercida? Na medida que há interesse público, da vida humana, do meio ambiente, das bacias hidrográficas, da água, que é um bem raro hoje, e cada vez mais raro e mais disputado. Uma parte, deputado Arnaldo, isso não pode ficar... A água da barragem, acima da barragem de corte de resíduos, tinha um volume ainda maior. E para falar importante sobre essa questão de água, o volume de água naquela barragem, para alimentar a lavagem do minério, era maior que o volume de água reservado para a cidade de Brumadinho. Ou seja, é uma atividade que está causando um impacto ambiental e social danoso. É mais importante água para o povo ou água para lavar o minério? Então, veja bem, essa questão dessa lei absurda, que precisa ser revista. Eu até dei numa declaração ainda há pouco, dizendo que a tarefa imediata do próximo presidente da Casa, seja ele qual for, é convocar uma comissão especial para sintetizar esses projetos todos que estão tramitando e mais novidades que possam vir, criar a comissão especial que já foi sugerida por alguns deputados e em 30 dias dar uma resposta para a sociedade sobre o maior rigor no regramento legal, corrigindo todas essas deformações, senão a cada tempo nós vamos ver uma nova Brumadinho, uma nova Mariana, uma nova Hidro lá em Barcarena e coisas do gênero. O Brasil tem mais de 20 mil barragens. Mais de 20 mil. Apenas 3 mil e poucas delas estão cadastradas de alto risco. Quer dizer, nós estamos fazendo... O Estado é absolutamente cúmplice e covarde em permitir que esta situação ocorra. Agora chegou uma pergunta para a gente aqui, deputado Jordi, do Domingos Araújo Veloso, de Unai, Minas Gerais, que fala... Essa última frase do senhor quase. Será que o governo tem a moral de cobrar punição para todos os envolvidos no desastre de Brumadinho? Tem que fazer. Essa prisão desses engenheiros e técnicos todo mundo, viu? Terceirizados, eu vou já encerrar, desses engenheiros, é porque há suspeitas claras de falsificação, de fraude. Sim. É aquilo que o professor estava dizendo ainda há pouco. Muitas vezes essas pessoas estão na folha dessas grandes empresas. Claro que isso não está exposto. Claro que isso não está explícito, mas na hora que vem uma tragédia como essa, a obrigação do ente público, seja ele o Poder Legislativo, seja ele o Poder Executivo, seja ele o Ministério Público, que é o fiscal da lei, de ser absolutamente rigoroso, inclusive na punição, nas ações de âmbito administrativo, que já estão sendo tomadas. Eu vi a declaração do vice-presidente da República, Mourão, dizendo de algumas providências necessárias a serem tomadas. Claro que esse governo atual não tem responsabilidade sobre essa tragédia, mas é lamentável, por exemplo, a declaração do presidente Bolsonaro em Davos, dizendo que a legislação brasileira é extremamente rigorosa, extremamente rígida, etc, etc. Quase que sinalizando, o mercado, quase que sinalizando que teria que ter uma flexibilização. Eu penso exatamente o contrário. A tragédia e as vítimas de Brumadinho desautorizam esta afirmação de forma absurda, de forma trágica. Então, esta é uma questão para a gente fazer aqui no Legislativo, e a outra é cobrar do Poder Executivo isso que o professor de Piracicaba nos disse há pouco. Não basta apenas um ente público, porque há interesse, geralmente, dos estados que essas atividades aconteçam de qualquer jeito.
porque isso significa divisas, significa royalties, etc. Imposto entrando tá bom, né? É preciso, claro, é preciso. Então você, em função do dinheiro, você negligencia com bens infinitários, que é o bem jurídico maior que a vida humana. Então, além do governo do Estado, tem que ter o governo federal, o IBAMA, os órgãos de fiscalização, fazendo o monitoramento dessas Aproveitando que eu estou com 2 deputados aqui, não esqueçam de colocar nessas leis que realmente, como ele disse, o proprietário é obrigado a constituir uma comissão para fiscalizar, mas o governo também é obrigado a ter um fiscal da fiscalização. Então, uma espécie de uma auditoria, uma supervisão, né? O tempo todo. Então, o governo também ao contrário do que o Abdon falou, que é só da empresa, não. O governo também tem responsabilidade. É por isso que eu, cidadão, pago imposto para contratar ou manter uma empresa governamental que é para fiscalizar a empresa particular, que tem outros interesses. Era até prevista a taxa de fiscalização na medida provisória que criou a Agência Nacional de Mineração no lugar do Departamento Nacional de Produção Mineral, mas parece que foi tirado do texto isso, né? Mas já existe uma taxa de fiscalização e licenciamento ambiental. Hoje, a cobrança de taxas não é problema. O problema, de fato, é a leniência em deixar que os licenciamentos ocorram sem o devido acompanhamento. E a resposta da Justiça não pode ser tímida. A resposta do Ministério Público não pode ser tímida. Não pode ser tímida, porque nós estamos vendo agora a prisão de 4 engenheiros, eles assinaram, mas não são eles que mandam. Alguém autorizou. Alguém manda, alguém paga. Isso é o que eu questionei para o professor Paulo Afonso sobre o fato de, nos Estados Unidos, a alta direção da Vale ter sido nomeada no processo. E aqui a situação ainda está pegando só os engenheiros lá. Resta uma pergunta que eu quero fazer aqui. Se não há interferência política, e nós precisamos também esclarecer isso para a população, na indicação do presidente dessa empresa. Da Vale. Porque se nós pesquisarmos as notícias hoje, e é fácil, rapidamente na internet, há indícios de que a indicação do presidente da Vale seja uma indicação política. Uma indicação, inclusive, de um parlamentar, que será colega nosso. Então, isso também, se ocorre, demonstra a capacidade de influência negativa em cima de um acidente como esse. Mas, deputado, então eu tenho uma pergunta para lhe fazer, que foi até levantada na reunião que nós fizemos antes do programa, de preparação, que é o seguinte: isso aí, tanto para Judiciário quanto para a Agência Nacional de Mineração, como para todas as outras agências reguladoras aqui do Brasil, a pergunta é: será que não há interferência política e de mercado nas agências, principalmente nessa questão da fiscalização e na própria ação do Judiciário e do Ministério Público? Claro. Certamente há, porque se cobra muito do Legislativo quando ocorre esse tipo de coisa aqui, mas a gente não vê isso ser falado, por exemplo, do Judiciário. Por isso que eu perguntei isso, inclusive, para o professor Paulo Afonso. 2 anos que se passaram, ou 3 anos de uma tragédia quase, dessa tragédia em Mariana, e a resposta que é nenhuma indenização paga, nenhuma recuperação ambiental iniciada relevante. E os danos estão lá, ambientais, sociais. Olha, o distrito inteiro foi dizimado, apagado. E agora repetir, e não tem uma responsabilidade civil, uma responsabilidade penal até agora aplicada? Deputado, é cínica a declaração da Vale, do presidente da Vale, com todo respeito. É cínica. Mentirosa. Cínica, ofensiva, porque esses 3 anos eles estão negociando as indenizações de Mariana. Eu pergunto, aquele cidadão que perdeu a casa, perdeu a lavoura, perdeu o parente, perdeu tudo, ficou sem nada, vivendo de caridade, da água ao agasalho para dormir a primeira noite, que nós vemos recorrentemente nessas cenas. Ele viveu esses 3 anos de que forma? Ele perdeu tudo. Tudo. A gente fez uma participação popular em Mariana. Então, como é que fica esses 3 anos enquanto o faturamento da Vale subindo? Está discutindo como é que faz. Não, deposita logo alguma coisa e depois vai discutir qual é o valor, etc. Existem mecanismos para isso, o inverso. Contas garantidas, que tem que haver a pessoa que é penalizada dupla e triplamente. Então, vítima, né? Claro, a vítima. Certamente esses engenheiros que estão presos, técnicos, porque fraudaram, falsificaram, se isto for comprovado, isso tem que responder penalmente. Agora, é pouco. Se eles fizeram isso, é porque havia um ambiente permissivo para que eles fizessem. Se fosse uma empresa absolutamente rigorosa, já rapaz, não faz isso, porque se isso der um negócio, o mundo cai. Pior, sofrendo pressão. Ou então sofrendo pressão para fazê-lo.
Então, é preciso que o Ministério Público, que o Poder Judiciário vá a fundo, de fato, nessa história, para não pegar apenas o peixe pequeno. Eu acho que o peixe pequeno, se cometer o crime, tem que pagar. Agora, não pode pegar o peixe pequeno e deixar o peixe grande de fora dessa responsabilização. Entre as propostas que estão circulando hoje está a de transformar um crime, aliás, reconhecer isso como crime, e não só crime comum, mas crime hediondo. Ou seja, o rompimento de uma barragem de resíduos não pode ser considerado um crime comum. É um crime hediondo. Vamos passar para as propostas. Agora, eu gostaria, Fabrício, de fazer um ponto aqui. Pode ser rapidinho, porque a gente está chegando no final do programa. Muito breve. Justamente a importância desse ponto é que, no âmbito das ações que o governo tem tomado, tanto federal, estadual e municipal, destacar o trabalho dos bombeiros em Minas Gerais. O trabalho dos bombeiros que estão trabalhando hoje sem receber o seu salário em dia, estão trabalhando além dos horários normais, estão trabalhando 12, virando noites no meio da lama, afundados até o peito na lama, arrastando-se para buscar corpos, para tentar resgatar pessoas, resgatando animais, buscando identificar o que aconteceu, se ali tem um resíduo, ali, um equipamento, um ônibus, o resto de um abrigo. Foi-me dito que o prédio do refeitório, logo abaixo da mineração, estava repleto de pessoas. Tinham 200 pessoas almoçando quando ocorreu o rompimento. E foram todas levadas pela enchente. Arrastado, né? Assim como a pousada lá também foi arrastada. Bombeiros não só de Minas, mas de outras, militares de outras unidades federadas que se comunharam. Tem o pessoal do Rio de Janeiro que está colaborando lá, né, com aquela experiência do desabamento do morro. De Goiás, de outros estados certamente que estão lá. A solidariedade do povo brasileiro todo. Com solidariedade. O brasileiro trouxe recursos, todos os recursos, mantimentos, água, bens, todos foram doados, estão lá à disposição, tem ginásios cheios. Recursos financeiros. Se é possível tirar algo de positivo de uma tragédia dessa, pelo menos assim, constatar a solidariedade e o expertise até, né? Bom, a gente tem a ação do bombeiro nisso. Eu quero só soltar uns comentários aqui que estão chegando no final do programa, né? Impressionante como passa rápido. O Lino Costa de Goiás mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: aqui no estado de Goiás tem uma barragem na cidade de Crixás, bem próxima da cidade. Eu acho que além da punição financeira, os diretores precisam ser punidos criminalmente. Cananda, aliás, não, antes o Roberto dos Reis Machado de Belo Horizonte mandou pra gente: não tem mais cabimento os três poderes errarem demasiadamente e o povo brasileiro pagar essa conta sozinho. Tem que haver punição também para os níveis municipais, estaduais e a União. Caso contrário, não haverá solução para a nossa economia, meio ambiente, muito menos para toda a sociedade. Essa tragédia de Brumadinho, assim como em Mariana, não foram fatos isolados, foram pela omissão do poder público, foi de uma ambição e ganância de um poderio do poder privado. Tá aí a opinião dele. E a Cananda Oliveira de Limoeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, mandou pelo WhatsApp: o que a atual gestão vai fazer diante desse crime? O que todo brasileiro quer saber, pois vamos viver assim, é o questionamento. Como eu disse, a gente já está chegando no final do programa, não vamos ter muito tempo ainda para discutir, e eu vou agradecer já ao professor Paulo Afonso Leme Machado, né, professor, advogado, ex-promotor, que acompanhou a gente aqui no programa lá de Piracicaba. E uma palavrinha final, professor. Eu queria falar duas observações. Primeiro, a valorização de quem trabalha numa agência ambiental. É preciso, juridicamente, dar um estatuto de independência funcional àquele que vai conceder ou negar uma licença ambiental. Sem o que ele não vai ter independência, primeira coisa. E segundo dado, está artigo 69A da Lei de Crimes Ambientais, da Lei 9.605. Por quê? Quem elabora, apresenta no licenciamento outro procedimento administrativo, estudo, laudo, relatório ambiental, ele fica responsável por falsidade e por engano. Mas tem também uma outra parte que é importante lembrar. Os peritos são responsáveis pela omissão. Se eles omitirem um dado, eles podem ser incursos no artigo 69A, que a pena é de 3 anos a 6 anos de reclusão. É importante salientar isso, porque não é só o que ele disse é falso verdadeiro. É o que ele não diz também deveria dizer, que também pode ser considerado crime.
Verdade. Professor Paulo Afonso, mais uma vez, muito obrigado por ter trazido todo esse seu conhecimento, essa sua experiência para a gente aqui no Participação Popular. Grande abraço para o senhor. Para todos os seus deputados, o professor que está falando e o senhor que dirigiu muitíssimo bem, Flávio Rocha. Muito obrigado. Flávio é meu irmão, mas eu aceito aqui o cumprimento também. Bom, vou agradecer aqui ao deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB, integrante da Comissão Externa da Câmara, criada para acompanhar o caso de Brumadinho. Deputado Nilton, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Uma palavrinha final? Sim, muito obrigado, Fabrício. Essa iniciativa muito importante da Câmara, da TV Câmara, para a realização desse programa. E dizer que, diante, né, de tudo isso que estamos vendo, esta casa terá, sem nenhuma dúvida, o seu protagonismo em agir para evitar que um desastre como esse, um crime como esse, volte a se repetir no Brasil. Tá certo, deputado. Muito obrigado, muito boa sorte, inclusive, no mandato que vem aí, né? Agora, nessa legislatura que vai começar, que os trabalhos realmente andem agora. Professor de Berberian, da Universidade de Brasília, engenheiro civil, especialista aí em patologias do solo e de estruturas. Muito obrigado por mais uma vez vir aqui no Participação Popular. Muito bem. Para finalizar, eu só gostaria de avisar o nosso povo e pedir ao nosso povo aproveitar essa onda de otimismo, porque nós precisamos reinventar a vergonha nesse país e tudo mais se resolverá. Precisamos, meu prezado telespectador, aproveitar essa onda de otimismo para reinventar a vergonha nesse país. Tudo que está acontecendo é por falta de vergonha. E os seus deputados que estão aqui, façam um pedido especial. Que a Câmara não seja somente uma banca de negociações espúrias. Essa é a imagem que o povo tem da Câmara, que é uma Câmara, que é uma banca de negociações. Mas, como evangélico, eu estou orando por vocês. Transforma esse país no que ele realmente é, maravilhoso. Tá certo, professor de criar um pouquinho de vergonha é bom para todo mundo, né, em todas as áreas. Muito obrigado, então, mais uma vez, por estar com a gente no Participação Popular. Deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado, Fabrício. Parabéns pela condução do programa. Agradecer à TV Câmara, ao professor Paulo, lá de Piracicaba, que nos deu contribuições importantes do ponto de vista jurídico, o deputado Nilton Cardoso, o nosso professor de CRAN aqui da UNB, e ao nosso telespectador que nos assistiu, participou, inteirou, e eu espero que essa interação cada vez seja maior, exatamente para que esta casa deixe de ser o balcão de negócios, que diz aqui o DICRAN, e em certa forma é, e os fatos são reveladores disso, mas essa casa é um mundo de muitos interesses, são deputados e deputados, tem gente muito séria aqui também, fazendo o seu dever de casa, procurando se sensibilidade e dar resposta a essas questões que são da nossa responsabilidade institucional, e isso só vai ser resolvido quando o cidadão, que é titular dos nossos mandatos, participar mais, acompanhar cada eleitor que votou nessas últimas eleições, acompanhar o que é que o seu representante está fazendo em seu nome, como é que ele está votando, como é que ele está se posicionando nos temas complexos que são colocados aqui, até porque a vida desse país, da sociedade, está se decidindo em grande parte aqui nesta casa. Se os projetos que foram apresentados em Mariana, em 2016, a partir do episódio de Mariana, tivessem sido votados, e eu sou autor de um deles, mas tiveram mais 4 outros, e os 2 no Senado, certamente o que aconteceu em Brumadinho não aconteceria, porque essa legislação já estaria sendo praticada e os acautelamentos devidos já teriam sido impeditivos dessa tragédia e outros que podem vir. Muito obrigado. Bem lembrado sobre a necessidade da participação das pessoas, viu, deputado? Muito obrigado mais uma vez e, claro, obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. O programa tem esse nome porque é importante mesmo que você participe. Eu sou Fabrício Rocha, um grande abraço, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.